Imagine acordar um dia e perceber que toda a sua vida, cada decisão tomada, não foi realmente sua. E se eu te dissesse que aqueles que são escolhidos por Deus não têm, na verdade, escolha alguma? Pode parecer contraditório, mas essa ideia atravessa séculos de histórias sagradas e levanta uma reflexão profunda sobre o que significa ser um escolhido. Será destino, propósito, ou uma carga imposta? Neste vídeo, mergulharemos em um tema intrigante e desafiador. O que acontece com aqueles que são predestinados para um caminho maior? Na Bíblia, inúmeros personagens foram chamados por Deus para missões grandiosas. Moisés, por exemplo, relutou, tentou escapar do chamado, mas não havia como fugir do que estava predestinado. Jonas tentou fugir de sua missão e acabou dentro de um peixe gigante até aceitar sua responsabilidade. E você, já se perguntou se o destino de alguns está selado, independentemente de suas vontades? Neste vídeo, vamos explorar as histórias daqueles que não puderam dizer não ao chamado divino, analisando o peso, o privilégio e o preço de ser escolhido. Vamos viajar por relatos históricos, contextos bíblicos e refletir sobre como essa ideia impacta nossa compreensão de destino e livre-arbítrio. Prepare-se, pois você pode descobrir que, talvez, a sua própria jornada já tenha sido escrita. Bem-vindos ao canal. Jesus é a luz do mundo. Vamos começar com Moisés, um dos exemplos mais claros de alguém que não teve escolha. Moisés não pediu para ser líder. Na verdade, ele tentou de todas as formas evitar o chamado. Quando Deus apareceu a ele na sarça ardente e o convocou para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés apresentou uma lista de desculpas. Quem sou eu para ir até o faraó? Eles não vão acreditar em mim, eu não sou eloquente. A cada objeção, Deus deu uma resposta, removendo qualquer argumento que Moisés pudesse ter. Aqui está o ponto. Moisés não teve escolha. Ele foi escolhido, e sua missão era clara. Mesmo com suas falhas e fraquezas, ele teve que aceitar o papel. E, apesar de suas inseguranças, ele se tornou um dos maiores líderes da história. Essa história nos leva a uma reflexão importante. Será que o chamado de Deus ignora as nossas vontades, nossos medos e até mesmo as nossas limitações? Moisés não escolheu o seu caminho. Ele foi escolhido. E isso traz à tona uma ideia poderosa. Aqueles que são predestinados para algo maior, muitas vezes, não têm o luxo de escolher. Eles são, em certo sentido, prisioneiros de um destino divino. Se Moisés tentou se esquivar do chamado divino, Jonas foi ainda mais longe. Ele fugiu. Deus ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive para pregar arrependimento, mas Jonas decidiu tomar um navio para Tarsis, na direção oposta. Ele pensou que poderia escapar do chamado divino. Mas será que alguém pode realmente fugir do destino traçado por Deus? Enquanto estava no navio, uma tempestade violenta ameaçou afundar tudo. Jonas sabia que era por sua causa e se entregou ao mar, preferindo enfrentar a morte a cumprir a missão. Mas Deus não desistiu dele. Um grande peixe o engoliu, e Jonas passou 3 dias no ventre da criatura. Foi somente depois desse período de reflexão e sofrimento que ele finalmente aceitou o chamado. Aqui está a lição central. Fugir do chamado pode trazer consequências severas. Jonas não teve escolha, porque o plano de Deus para ele já estava definido. Sua relutância apenas prolongou o sofrimento. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, tentamos fugir de algo que sabemos ser inevitável? Será que, no fundo, já estamos predestinados para um caminho específico, mesmo que tentemos resistir? A história de Moisés e Jonas nos leva a uma questão fundamental. Onde fica o livre-arbítrio dos escolhidos? Na teologia, há um debate profundo sobre predestinação e livre-arbítrio. Se Deus tem um plano para cada um de nós, até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? O conceito de escolhidos implica que alguns têm uma missão especial. Mas será que isso significa que essas pessoas não têm controle sobre suas vidas? E se todos nós tivermos um propósito divino que, em algum momento, se revelará inevitável? Talvez a verdadeira escolha não esteja em aceitar ou recusar o chamado, mas em como respondemos a ele. Ser escolhido por Deus não é um privilégio fácil. Os personagens bíblicos enfrentaram desafios, sofrimentos e, muitas vezes, solidão. Moisés foi perseguido. Jonas enfrentou o ventre do peixe. Ser escolhido significa carregar um peso que poucos podem suportar. Será que você está preparado para o seu chamado? Aqueles que são escolhidos por Deus não têm escolha. Eles têm um propósito maior. E talvez, você também tenha. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo.